Shalom Adonai. Eu sou o professor Luiz Bueno. Inicia-se mais um vídeo no canal Pérolas que Edificam. Quero lhe fazer um pedido. Se inscreva em nosso canal. Dê aquele joinha. Compartilhe este conteúdo para o número maior de pessoas serem edificadas pela palavra de Deus. Hoje abordaremos neste vídeo um tema atual que perdura nesses últimos dias pelas mídias sociais. Afinal, o próximo Papa será o falso profeta? Veremos à luz da Bíblia, pois não acreditamos em uma escatologia especulativa. É de fato muito supérflua, muito rasa, mas sim em uma escatologia bíblica. Vejamos o que a Bíblia diz deste personagem futurístico, salientando que dentro da escatologia há algumas linhas de pensamento acerca principalmente do arrebatamento da igreja. Aqui eu posso citar algumas. O pós-tribulacionismo defende que a igreja passará pela grande tribulação. Então, por conta disto, a igreja conhecerá o falso profeta e também o anticristo. A outra linha de pensamento, o mesotribulacionismo, a palavra meso, do grego, no meio, que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Existe uma outra linha, também conhecida como arrebatamento parcial, conforme aqueles que forem fiéis durante a grande tribulação serão raptados, arrebatados desta terra. E a linha de raciocínio que eu sigo é a pré-tribulacionista, que a igreja será arrancada desta terra antes da grande tribulação. Então, por conta disto, a igreja não conhecerá pessoalmente o anticristo nem o falso profeta. Mas quero deter-me ao assunto acerca do falso profeta. Vejamos o que a Bíblia diz no livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse é a junção de duas palavras, apo, tirado para, e calípto, das sombras. Então, Apocalipse, uma palavra grega, significa tirado para fora das sombras, ou tirado para fora das trevas. E tudo aquilo que está fora das trevas é revelado. Por isso a palavra Apocalipse traduzem do grego como revelação. No hebraico é razon. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 11 diz assim, ou melhor, versículo de número 11. Vi subir da terra outra besta, que tinha chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Observemos algumas minúcias que a Bíblia diz acerca do falso profeta. Pelo menos há 16 fatos que a Bíblia diz
acerca deste personagem que é um do quarteto do mal, junto com o anticristo, que é o falso Cristo, o falso profeta, que é o falso Espírito Santo, o dragão, que é o próprio diabo, e a falsa igreja, que é, na verdade, conhecida como a Babilônia. A mulher vestida de escarlate. Mas prescrutemos 16 fatos que a Bíblia diz acerca do falso profeta. O primeiro, eu tenho algumas anotações aqui. Também será um homem, do grego allos, ou antropólogos. Um homem, mas quando eu uso a expressão allos, um homem da mesma espécie da primeira besta, pois o anticristo será um falso Cristo. Também o Isber diz isto, quando traz o comentário acerca do cavalo branco e o cavaleiro montado em cima dele, Apocalipse 6, que é o anticristo, que o anticristo é o falso Cristo. E o falso profeta, da mesma forma que será o anticristo, ele será um homem. Segundo, ele virá da terra. O anticristo é a besta que sai do mar, porque o mar representa as nações gentílicas. E enquanto o falso profeta é representado pela besta que emerge da terra. Por quê? Porque ele é o falso Espírito Santo. O Espírito Santo, ele veio à terra para consolar os homens e convencer o homem do pecado, e que o único intermediador que há entre Deus e os homens é Jesus. E este falso profeta, ele levará os homens que forem dilubriados a acreditarem que a única esperança para as suas vidas é o anticristo, ou falso Cristo, a corporação do próprio diabo na terra em forma corpórea. Terceiro, virá depois da primeira besta e será seu profeta. O falso profeta, ele não aparecerá antes do anticristo. Então, se há afirmações esdrúxulas que o próximo papa é de fato o falso profeta, é o anticristo que está lhe dando poder. Então, quem afirma isto está dizendo que o anticristo já se revelou entre nós. Quarto, virá com aparência de cordeiro. Falará como um profeta verdadeiro. Mas enganará muitos, pois agirá como um dragão. 6. Fará homens na terra adorarem a primeira besta, reiterando o que eu já havia aqui falado. Anote esses pontos que são muito importantes. Eu estou no 6º. Da mesma forma que o Espírito Santo convence o homem, o Adão, do pecado, da justiça e do juízo, e o convence a adorar a Jesus, que é o intermediador entre Deus e os homens, o falso profeta enganará, dilubriará os homens apenas a adorarem ao anticristo. 7º ponto, fará grandes milagres e até fará fogo descer do céu à vista dos homens, imitando a Deus e as suas obras. Esse falso profeta
Também muitos o comparam a João Batista, que foi o profeta que preparou, que pavimentou o caminho para Cristo voltar, e este tinha semelhanças tais ao profeta Elias. Mas isto é um erro de interpretação, porque João Batista, ele veio para preparar o caminho. Ele veio antes de Cristo. E o falso profeta, ele virá depois do anticristo, ele se levantará. Oitavo, ele enganará os homens pelos sinais, a ponto de fazer os homens a fazer uma marca da besta, ou a serem marcados pela marca da besta. Quem influenciará os homens, os seres humanos, a cravarem no seu corpo a marca da besta? Alguns dizem que é uma marca quântica, outros dizem que é uma tatuagem, outros dizem que vai ser um código de barras. Na verdade, a palavra grega para marca é charagma. E charagma significa marca de fogo, pois nos tempos do Império Romano, os escravos, para serem identificados como escravo de tal senhor, e estavam sobre a égide de um senhorio, colocavam-se uma marca, e esta marca de fogo era chamada de charagma. Na verdade, o que João está tentando explicar é que, independente da marca, aquele que for dilubriado pelos sinais, pelos prodígios e pela oratória convincente do falso profeta a adorar o anticristo, receberá uma marca de fogo, uma marca de juízo eterno. Nono sinal, ou melhor, 10º, terá poder para dar vida à imagem, levando a falar e a realizar atos pessoais. Este falso profeta, quando no meio do período de 7 anos, o anticristo for ferido na cabeça, depois de 3 dias ele ressuscitará. E quem fará tal falso prodígio será o falso profeta. 11º, fará com que a imagem exija a pena de morte para todos que não o adorarem. Perceba que o falso profeta pregará uma adoração obrigatória ao anticristo, e aquele que não se prostrar, que não se debruçar-se ao anticristo, será penalizado até com sua vida. 14º sinal, será igual à primeira besta, no sentido de enviar espíritos demoníacos e operar por meio de embaixadores, a fim de ajuntar as nações para o Armagedon. O mesmo espírito que estará do dragão demoníaco governando o anticristo também estará governando o falso profeta. 15º, será levada com o anticristo no Armagedon, quando Jesus, com o sopro da sua boca, com a sua palavra, destruir o anticristo e o falso profeta,
os dois hão de inaugurar o lago de fogo ardente. 16º, ainda estará no lago de fogo no reino milenar. Enfim, esses 16 pontos é apenas para compreendermos quem de fato é o anticristo. Agora, uma observação, ou melhor, o falso profeta, deve ser feita. Em nenhum texto das Escrituras diz que o falso profeta será o próximo Papa. Nós não temos autonomia para afirmarmos tal afirmação. Desculpa pelo pleonasmo. Então é de uma irresponsabilidade interpretativa, hermenêutica e exegética afirmarmos que o próximo Papa será o falso profeta. Ou que o falso profeta será um Papa negro, ou um Papa italiano por causa das 7 colinas que formam o perímetro da cidade de Roma. Nós temos que parar com uma escatologia especulativa. Todo líder mundial que se levanta falam que é o anticristo ou o falso profeta. Nós temos que ter um cuidado ao interpretarmos as Escrituras, meu povo. Eu vou usar uma frase que eu disse um dia a um aluno. Ele me trouxe alguns nomes para, na sala de aula, eu afirmar que alguns desses seriam anticristo. E eu disse, só há uma forma de conhecer o anticristo, ficando aqui na grande tribulação. Você quer ficar? Eu quero saber quem é Cristo, irmãos. Então ficamos apenas com o que a Bíblia diz. O próximo Papa será o falso profeta? Não posso afirmar isto. O que sei é que Cristo está muito próximo em tirar a sua igreja da face desta terra. O que sei é que passamos por um período dentro da escatologia chamado de princípio das dores. Quer estudar escatologia comigo? Deixe o seu comentário aqui. Que Deus vos abençoe. Até a próxima.